E se eu te dissesse que um dos homens mais conhecidos do mundo, o restaurante ícone de grande sucesso, só venceu depois dos 65 anos, o que você diria para mim, hein? Hoje nós vamos contar a história do Coronel Sanders, o ícone do KFC. Nós estamos no 10º dia, no dia 10 de 365 dias do ano de 2026, um ano de propósito. E nós estamos no mês de janeiro, janeiro inspirador. E nós vamos contar a história do Coronel Sanders em 2 episódios. Eu quero que você preste bastante atenção, porque a vida do Coronel Sanders foi diferente, de um modo geral, dos homens que nós já falamos até agora. Mas eu quero que você observe esse primeiro episódio. Nós vamos dividir isso em 2 episódios. Começamos hoje, terminamos amanhã. E eu vou falar para você sobre a história de Coronel Sanders. Presta bastante atenção. Presta atenção nos detalhes. Porque tem coisas aqui que eu tenho certeza que vai conectar demais com a sua vida. Em algum momento dessa história você vai se conectar e vai entender como uma mente pode ser mapeada e usada a nosso favor. Vamos nessa? Coronel Sanders nasceu em 1890. Aos 5 anos de idade, o seu pai morreu. E a morte do pai obrigou a sua mãe a ter que sair ao trabalho. Quando a sua mãe saiu ao trabalho, ele com 5 anos ficou responsável de cuidar dos seus irmãos. E ele ficava em casa e ele era obrigado a cozinhar. E não é o obrigado nesse sentido, não é obrigado que eu digo, é a vida obrigou ele. A vida já deve ter te obrigado a fazer muitas coisas. Coisas que você não era o momento de fazer, não era o que você queria fazer. Mas ele foi obrigado a cuidar dos seus irmãos. E ele cozinhava para os seus irmãos. Olha só que coisa interessante. 5 anos de idade, ele já estava cozinhando. Cozinhando com poucos recursos, porque a mãe teve que sair para trabalhar, não tinha a presença do pai para ajudar financeiramente. E ele foi obrigado a cozinhar com um pouquinho recurso que tinha. E ele tinha, isso já era dele. Já nasceu com ele aquela mente de fazer as coisas o melhor que fosse possível. Com 12 anos, ele saiu da escola, porque ele foi obrigado a trabalhar braçalmente para poder ajudar a família, para poder ajudar a sua mãe a criar os seus irmãos. E a vida do Coronel Sanders foi uma vida curiosa, e eu acho que isso vai conectar com você também. Ele fez muitas coisas na vida. Ele foi do exército, foi trabalhador rural, foi advogado, foi um monte de coisa. Uma vida sem rumo. E eu quero ver se isso conecta com você também. Porque às vezes a gente tem muito desejo do sucesso. E como a gente tem desejo do sucesso, a gente começa. Pinga daqui, pinga de lá, a gente vai, faz uma coisinha aqui, faz outra ali. Não, agora isso aqui parece que vai ser mais legal e faz aquilo e faz aquilo. Mas se é aquilo que você não nasceu para fazer, sucesso não vai ter. Às vezes você pode até mediocremente viver daquilo e continuar vivendo por uma vida medíocre. Mas sucesso de verdade não tem. Mas Coronel Sanders, ele não era uma pessoa desanimada. Eu quero que vocês observem isso, que isso é uma coisa que conecta com as outras histórias. Os fracassos, as tentativas que não deram certo, elas não devem moldar o nosso futuro. Elas devem apenas servir como energia para, puxa, eu fiz isso, não deu certo, então eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer de outro jeito, às vezes a mesma coisa, mas de outra maneira, procurar uma solução e não desistir. Eu tenho falado muito sobre não desistir. Vamos falar um pouquinho sobre isso para depois continuar a história. Nós estamos no dia 10 do ano de 2026. Eu tenho certeza que 90% das coisas que você disse que faria esse ano ainda não começaram
e que você já desistiu de um bocado delas, porque não vai dar certo. A gente tem aquela energia inicial das coisas e depois ela vai caindo e a gente vai deixando aquilo para trás. Coronel Sanders, ele não desistia. Você também não pode desistir. Ó, se você realmente quer alcançar o seu sucesso, você, primeira coisa não pode desistir. Se for para desistir, desista de desistir. Vamos nessa? Continuando a história do Coronel Sanders, e ele passou muitos anos da sua vida fazendo esse tipo de trabalho. Ia para um lar, ia para o outro, ia para o outro. Em 1930 começa a história de sucesso. Ele abre um posto de gasolina na beira de uma rodovia, e essa rodovia traz um movimento ali de caminhoneiros, e ele começa a servir o frango frito do KFC. E ele começa a servir aquele frango no posto de gasolina, mas não tinha nem cozinha no posto. Não é esse modelo de posto. Às vezes a gente pensa num posto como hoje, né? Mas era aquele posto assim, tinha gasolina para vender, é isso aí. E ele começou a fazer o frango em casa e levava para o posto para vender. Mas aquilo foi dando mais certo que a gasolina. O posto ficou famoso pelo frango que vendia e começou a dar sucesso, enfim. Ele melhorou os processos, ele descobriu novas formas de fazer ainda melhor, que é algo que às vezes a gente tem algo que fala assim, nossa, isso aqui é bom, mas se parar de crescer, começa a diminuir. Então pensa nisso, tudo que é bom precisa continuar sempre em evolução. Não existe parar com aquela evolução. Você precisa evoluir para fazer as coisas chegarem num ponto bom. Quem para de crescer, com certeza diminui. E ele não parou, ele continuou fazendo e o sucesso veio. Esse título de Coronel Sanders veio justamente porque o governador do Kentucky, que era onde ele nasceu, depois eu vou falar sobre isso também, concedeu esse título para ele porque ele era um cara que fez a diferença. Porque ele elevou o nome da cidade, da região que ele morava, por aquele posto, por aquele serviço de restaurante. Então ele inaugurava ali uma nova saga, né? Uma nova era dos restaurantes na estrada. E ele começou a fazer muito sucesso. E o sucesso durou bastante. De 1930 até 1955, Coronel Sanders viveu o melhor momento da sua vida. Eu falei para você prestar atenção nos detalhes. Com 5 anos de idade, Coronel Sanders começou a cozinhar. Ele passou a vida toda fazendo outros tipos de trabalho, mas o sucesso dele estava naquilo que ele foi obrigado a fazer lá com 5 anos de idade. Vamos pegar um gancho nisso aqui? Às vezes a gente é colocado para fazer coisas e a gente reclama tanto, mas a gente reclama tanto daquilo que a gente tem, que a gente para de prestar atenção se aquilo é bom ou ruim. A gente só reclama porque acha que está no momento errado, e às vezes aquilo é uma preparação para a gente viver um futuro grandioso. É bom prestar atenção nisso. Coronel Sanders, com 40 anos, iniciou uma carreira de sucesso. Até os 40 anos, ele não tinha alcançado sucesso algum. Começava a desistir, por vários motivos ele desistia. Até 40 anos. Mas o que ele tinha feito há 35 anos atrás, que ele começou com 5 anos de idade, era a chave do sucesso dele. Você não acha que com 5 anos de idade o Coronel Sanders achou legal cozinhar e cuidar dos irmãos, né? Com certeza ele não achou, mas com certeza ele também não reclamou, porque desde os 5 anos de idade ele queria cozinhar de uma maneira excelente, ele queria servir os seus irmãos com todo carinho e com todo amor. Não importa o que está acontecendo na tua vida agora, faz tudo com carinho, faz tudo com amor. Isso pode ser a chave para o teu sucesso ali na frente. Presta atenção nisso, conecta com esse gancho na tua história,
faz uma análise da tua vida. Nós estamos aqui, ó, mapeando a vida de homens de grande sucesso. E eles nos ensinam a primeira coisa: fracasso não é sinal de derrota. Fracasso é sinal de aprendizado. Princípio da resiliência. Eu sempre falo sobre os princípios. Princípio da resiliência. Acabei de falar sobre o princípio do amor. Foi colocado para fazer algo, faça com amor. Decida amar, mesmo que você não goste. Aquilo pode ser a chave para o seu sucesso. E o Coronel Sanders, desde 1930, ele começou a criação do seu próprio restaurante, meio sem querer. Era apenas, sabe aquela coisa da renda extra? Eu estou vendendo gasolina e eu posso ganhar uns cruzeirinhos a mais aqui vendendo frango. Eu costumo chamar isso de aproveitamento de energia. Tem um outro canal, Clareza Foco Resultado, onde eu falo exclusivamente para negócios. E lá eu falo muito sobre aproveitamento de energia. Ele já estava lá, já tinha um negócio aberto. Por que não vender um pouquinho mais de coisas? Ele colocou o frango e aí ele dava certo com aquele frango. Vamos nessa, vamos continuar nossa história. 1930 até 1955. Puxa vida, tá tudo resolvido. Nesse período, o Coronel Sanders se aposentou e o negócio estava dando certo. Ou seja, sucesso, não é? Hashtag só que não. Eu quero que você preste atenção, porque esse aqui é o ponto-chave desse primeiro vídeo. Em 1955, o governo dos Estados Unidos mexeu com aquela estrada e desviou o caminho da estrada. Você deve ter visto já muitos filmes assim. Uma grande rodovia, um grande negócio na beira da rodovia e de repente aquela rodovia desviada porque os Estados Unidos estavam num processo de grande expansão e quando ele desvia o caminho daquilo, os clientes vão embora. Ninguém vai desviar o caminho só para ir comer no restaurante. Pois é, o restaurante quebrou. Ficou sem clientes, ele teve que vender o restaurante, ele teve que vender o imóvel e ficou falido. Com uma aposentadoria, eu nem vou falar o valor da aposentadoria porque pra gente não dá muita ideia do que seria em 1955, e ele já tinha nessa época 65 anos de idade. Eu quero que você preste muita atenção nisso. 1955 ele tinha 65 anos de idade. Imagine o que é quebrar aos 65 anos de idade. Eu estou falando isso novamente porque às vezes a gente acha que as coisas estão demorando para acontecer na nossa vida. A gente acha que está tarde. A gente acha que não vai mais ter tempo para resolver as coisas. Será? Será que não vai ter tempo? Uma frase de Coronel Sanders: se você desiste, o tempo passa. Se você não desiste, o tempo passa do mesmo jeito. Pois é, o que ele queria dizer com isso? Se você desistir, a derrota está clara. Já está contratada, você vai sofrer aquela derrota. Se você não desistir, talvez você sofra a derrota, mas talvez você viva melhor do que você gostaria de viver. Deus! O que eu quero dizer para você é que aos 65 anos, quando o Coronel Sanders faliu o seu restaurante, não por culpa dele, você vê que ele já vinha com 25 anos de sucesso. Não foi culpa dele, mas aconteceu assim mesmo. Não interessa se a culpa é sua ou não. Interessa que quem vai resolver é você mesmo. E aí vem aquela dose assim, aquela dose de chacoalhar a nossa vida. Não interessa o que está acontecendo, não interessa se a culpa é sua, se não, se é culpa do governo, sei lá, não interessa de quem é a culpa. Interessa que se você quer ser feliz, você tem que resolver. É você que resolve as suas coisas. Não fique esperando que outra pessoa resolva por você, não. Quanto mais você espera, mais tempo passa. Esperar é quase como desistir. Então, se mexe hoje. Espera amanhã não. Se mexe hoje em direção ao seu resultado. Aos 65 anos, depois de falido, sabe o que Coronel Sanders foi fazer? Ele pegou o dinheirinho que restava, ele estava aposentado,
Ele pegou o dinheirinho dele e ele começou a viajar aos Estados Unidos. Ele acreditava naquele frango maravilhoso, naquela receita perfeita que ele tinha. E o que ele fez com aquela receita? Vou vender nos restaurantes e quero uma comissão de 5 centavos de dólar sobre cada porção que for vendida. Ele começava a montar um modelo de franquia. Parece fácil, né? Já é algo que deu sucesso, já é algo que as pessoas conhecem, já ouviram falar, já sabem que é maravilhoso. Então é só pegar, é só vender e vai dar muito certo. Hashtag só que não. Sabe por que só que não? Coronel Sanders ofereceu a sua receita. Ele faria o frango, deixaria a receita no restaurante por uma comissão de apenas 5 centavos de dólar. Sabe quantos não ele ouviu? Mais de 1000. Mais de 1000 nãos até chegar no primeiro que disse sim. Bom dia. Mais de 1000 nãos para ter o primeiro sim. Com 65 anos de idade, ele estava viajando os Estados Unidos à procura de uma oportunidade. Uma. Eu não sei quantos anos você tem. Não sei se você tem 20 anos e está vendo meu vídeo, 30, 40, 50, 60. Eu não sei quanta idade você tem. A única coisa que eu sei é que não interessa. Se você realmente tem algo que você quer viver, é só você batalhar e você vai chegar lá. Não olha às vezes, a sua inexperiência, não olha para a sua muita experiência, não olha para o que deu errado. Imagina, Coronel Sanders, eu quero que você faça uma imaginação aí de sentimento, com a sua mente, com a sua cabeça, com a sua vivência. Imagina que a pessoa ter passado aí por mais de 10 profissões que nunca deram certo, e depois que ele encontra o seu caminho e vive 25 anos de alegria, de prosperidade, de felicidade com o que faz, de repente alguma coisa toma um rumo diferente na vida e a pessoa se vê novamente falido, 65 anos. O que você faria? Sentaria e choraria? Ia reclamar? Ia dizer que o mundo é cruel? Pois é, Coronel Sanders não fez nada disso. Ele, com 65 anos, resolveu viajar aos Estados Unidos à procura de uma nova oportunidade. Nunca é tarde para começar. A gente já ouviu essa história, isso parece até clichê. Nunca é tarde para começar. E eu estou trazendo a história do Coronel Sanders porque ela parece muito com a história das nossas vidas. Quantas coisas a gente já fez, quantas coisas a gente já pôs a mão. E quando parecia que estava dando tudo certo, de repente deu errado. Às vezes foi culpa nossa, às vezes foi porque a gente estava fazendo aquilo que a gente não gostava. E às vezes foi porque aconteceu coisas que não tinha nada a ver com a gente. Mas indiferente disso, as coisas deram errado. Mas hoje, eu e você, temos a oportunidade de transformar as nossas vidas. Todos os dias é uma nova oportunidade. Ontem aconteceu algo ruim na tua vida? Fazer o quê? Foi ontem. Hoje você pode moldar a sua vida para acontecer coisas boas. Se não acontecer hoje, vai ser amanhã. Mas se você não desistir, se você não deixar nada para trás, se você não fizer aquela ideia de que o mundo está contra você, de que Deus é injusto, que Deus nem entrega para você aquilo que você merece. Para com isso. De repente, você não está nem merecendo. De repente, eu nem estou merecendo. De repente, ainda está faltando coisa. De repente, o que Deus quer te entregar é grande. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim, nossa, mas fulano está assim, está assim, está assim. Sei lá, não sei. Talvez tenha a ver com o tamanho. Talvez tenha a ver com o propósito. Se Deus tiver algo grande para você, a primeira coisa que a gente tem que entender, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai entregar de qualquer maneira. Deus não vai entregar nada, nada grande na mão de alguém sem nenhum esforço, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma coisa que a pessoa prove que ela é merecedora, que ela é capaz, digna de receber aquilo. Então, nesse vídeo de hoje, nós tivemos aqui um monte de coisas que conectam com as nossas vidas. Mas o que eu quero dizer para finalizar esse vídeo, além de não desistir, entenda que se for algo grande que Deus quer pôr na tua mão, não vai ser fácil.
Às vezes você já passou uma grande parte do caminho. De repente você pode desistir. Desista e seja derrota a partir de agora. Mas a chance da vitória existe em você não desistir. Bora fazer esse dia ser incrível. E se você gostou, sem muita churumela hoje, like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e assina o sininho da notificação para você não perder nada daqui para frente. Nós estamos no mês de janeiro inspirador e eu tenho certeza que essa história de hoje inspirou muito você. Mas amanhã vem como a vida de Coronel Sanders mudou completamente a partir do bom dia, a partir dos 65 anos de idade. Bora fazer esse dia ser incrível. Bora!